Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, de graça e misericórdia, obrigado pelo teu amor em reunir mais essa manhã a tua igreja. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha até nós pela exposição da palavra, que eu possa, Senhor, ser fiel. Eu te peço graça, que teu Espírito conduza nossos pensamentos, nossos corações, para que saiamos daqui com o propósito de glorificar o teu nome. No nome de Jesus Cristo, amém. Paulo, ele encerra aqui a carta, quando ele diz, quanto ao mais, ou seja, tudo que ele tinha falado, quanto ao mais. A carta é encerrada agora com um grande chamamento a todos aqueles que tinham escutado a mensagem do Evangelho, a todos aqueles que tinham escutado que no capítulo 1, quando Paulo fala que Deus tinha escolhido eles antes da eternidade, Deus planejou, o Filho, o Senhor Jesus, executou toda a ordem da salvação e o Espírito Santo aplicou o Evangelho ao coração dos crentes e selou também eles como herança e propriedade de Deus. Paulo mais uma vez ora para que tudo aquilo que ele tinha falado fique implantado nos corações deles, que no capítulo 2 ele fala da condição depravada de todos eles, como eles eram filhos da ira, filhos da desobediência, eles eram depravados em pecados, tinham uma vida depravada, mas Deus teve misericórdia deles e pela graça eles foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não requeria nenhum mérito humano, mas a graça de Deus, que agora também, não só judeus, mas gentios também vêm ao arrependimento. Pela graça eles foram salvos, judeus e gentios. E por meio de Cristo, todo muro de separação cai por terra. E agora, tanto judeus como gentios têm um livre acesso a Deus. Que no capítulo 3 ele fala que o mistério da salvação foi revelado a eles como gentios, e ele era um dos escolhidos por Deus para ser porta-voz desse mistério, onde foi revelado o Evangelho também a eles. E mesmo que eles não tivessem participado de todo o rudimento que foi entregue aos judeus, Deus revelou a eles também a salvação. E Paulo mais uma vez ora para que eles sejam cheios de todo o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. No capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo inicia a parte prática da carta. No capítulo 4, de tudo que eles aprenderam, agora salvos na pessoa de Jesus Cristo. E ele começa o texto dizendo, agora vocês têm que serem dignos da vocação para a qual forem chamados. Eles foram chamados por quem?
por Deus. Quem tinha escolhido eles? Deus. Com toda humildade, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, por meio do vínculo da paz. Agora eles tinham que viver sob uma nova roupagem. O texto faz claro esse uso. Eles têm agora que se despir do velho homem e agora tomar uma nova roupagem que é nascida em Deus. Uma nova vida que é nascida em Deus. E agora eles têm que esquecer a vida que eles tinham. E agora eles têm que viver uma nova vida no Espírito Santo. Isso implica o testemunho deles diante dos povos. É o que Paulo fala no capítulo 4, versículo 17. Não andeis mais como andam os gentios, obscurecido de entendimento, alheio à vida e com o coração endurecido. Mas eles tinham que testemunhar, através de suas vidas, a glória de Deus. Por meio de um testemunho pessoal. E Paulo coloca em questão se é de fato que vocês foram chamados por Cristo. E agora eles têm que testemunhar com a vida, adorando a Deus, se apartando do pecado. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos. Não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O comportamento agora deles tem que mudar. E é natural que mude. Porque uma nova vida, uma vida regenerada, impõe isso a eles. E agora eles têm que lutar naquele mundo para glorificar a Deus por meio do seu testemunho. Agora, o marido tem que ser um marido para a glória de Deus. A mulher tem que ser uma mulher para a glória de Deus. O servo tem que ser um servo para a glória de Deus. O Senhor também tem que ser um Senhor para a glória de Deus. Servindo antes de tudo, ou a qualquer homem, ao Senhor. E eu digo claro aqui, antes de chegar a esse texto, que ninguém pode submeter a sua vida a Deus, para a sua glória em santidade, sem antes Deus visite. Sem antes que Deus visite. Sem antes que Deus transforme o seu coração. Santidade sem Deus é legalismo. Santidade sem Deus é fingimento. Santidade sem regeneração é forjar um comportamento. E aquelas pessoas tinham sido regeneradas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. E Paulo nos relata aqui, a partir do 10, quanto ao mais, tudo que ele tinha falado, como eles deviam viver, agora eles deviam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo aqui ele toma a figuração do soldado, como Paulo aqui estava preso em Roma, sobre a guarda pretoriana que o guardava. Paulo talvez tenha em mente como o povo de Deus devia se comportar. E ele toma emprestado a figura da armadura daqueles soldados e traz para nós. É como agora a nossa batalha se afunilasse. É uma convocação à batalha. Todos nós que fomos chamados por Deus, também somos chamados à batalha. Todos nós aqui somos soldados de Cristo, podemos dizer assim. Todos nós somos missionários em potenciais. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Então Paulo chama a atenção para aquelas pessoas tomarem a força que vem de Deus. E naquela época as pessoas acreditavam em forças malignas, forças ocultas, forças que estavam atuantes no meio deles. E eu quero falar de um grande inimigo aqui que nós temos que tomar cuidado. E Paulo vai falar, é o diabo. Por isso que ele diz, quanto ao mais, tudo que vocês aprenderam, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, vocês vão para a batalha? Então, tomem ciência, se acordem, estejam firmes diante dos ataques que virão. Você já prestou atenção de que quando você tem sua vida mudada, parece que as provas aumentam? As provas parecem que se multiplicam. Nós saímos do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo.
nós fomos transportados do império das trevas, conforme Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Spurgeon vai dizer que o diabo ele não vai perder você de qualquer forma. Enquanto ele puder tentar contra a sua vida, desabaixa a nossa carne. E Russell Shedd vai falar que há três problemas aqui. Há três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E Paulo vai falar desse grande inimigo aqui. E para que nós venhamos lutar contra esse inimigo, o que nós precisamos? O primeiro ponto é estar fortalecido em Deus, estar firmes em Deus. Diante dos ataques, nós lutamos contra a nossa própria carne. Paulo falou isso. Gastou praticamente quase 3 capítulos para falar desse grande perigo quando você olha para o espelho, que é você próprio, a sua carne, contra o velho homem que tenta fazer você pecar novamente, a viver sobre a égide do pecado novamente, contra o sistema do mundo que é pecaminoso e contra o diabo. Vocês foram salvos em Cristo, isso é fato. É como Paulo dissesse agora, mas vocês precisam entender que vocês precisam estar fortalecidos e firmes em Deus. Paulo sabia, e quando a gente lê em Atos 19, houve um grande avivamento naquele povo. Quando Paulo prega o Evangelho, aquelas pessoas se arrependem dos seus pecados. Elas abandonam o livro de feitiçaria. E houve um grande avivamento naquele lugar. Além de vidas serem salvas pelo poder do Evangelho, serem regeneradas, houve milagres as pessoas eram curadas até com o lenço de Paulo. E com objetos pessoais de Paulo. Houve um grande avivamento naquele lugar. Vidas foram rendidas e abandonaram suas feitiçarias, seus modismos, suas fantasias, abandonaram seus pecados e se renderam ao Senhor. Agora a manifestação do poder de Deus, do Senhor, que constitui a fonte agora para todos os crentes. Ou seja, quando ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeiro, se fortaleçam no Senhor. Antes de vocês avançarem no campo de batalha, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Todos aqueles que foram chamados para a batalha, eles são treinados na escola de Cristo. Todos têm que passar pela escola de Cristo. Se nós não seremos aptos a estar no campo de batalha, nós não estaremos firmes para estar no campo de batalha. Primeiro ponto é dizer que a força, você não possui força diante dessa batalha. Por isso que a força vem do Senhor. Por isso que a força vem de Deus. O poder vem de Deus. Você não pode com suas forças lutar com o grande inimigo aí fora. Você não conseguia vencer o seu próprio pecado, você não consegue vencer suas vontades, você não consegue vencer o mundo, e que dirá o diabo? Nós não conseguiríamos se nós primeiro não tivéssemos passado pela escola de Cristo e o Senhor tivesse nos fortalecido. Sempre foi o Senhor. Então Deus dá força para você ir para a batalha. E a força para a batalha, irmãos, depende de entender que a batalha depende que nós venhamos se fortalecer primeiro. Nenhum soldado vai para a batalha fraco. Nenhum soldado vai para a batalha doente. Ele precisa estar firme, vigilante. E assim ele é chamado para o campo de batalha. A força aqui não é física, mas espiritual. Onde nós encontramos essa força? Muitos lá fora têm sido enganados, e uma vez nós fomos enganados assim. Nós queríamos força para vencer nossos dilemas da vida, contra os poderes de Satanás, contra o pecado, contra o mundo. O que nós faríamos? O que nós fazíamos antes? Uns procuravam os encantos, a feitiçaria, as mandingas. Outros procuravam a rezadeira, um rezador. Outros procuravam um pai de santo. Outros procuram 10 passos para o sucesso.
Outros procuram 5 maneiras como ficar feliz e viver a vida de forma protegida. Outros talvez usam 3 estratégias para blindar a sua vida diante das adversidades, para que você venha se tornar e ficar feliz. Infelizmente, isso é um fato que tem levado muitas pessoas à ignorância, a não entender e não perceber que a força não provém dele, mas provém de Deus. Ou seja, você foi fortalecido no Senhor, então você precisa estar constantemente fortalecido. Eu não paro para pensar e digo, eu estou fortalecido hoje, então essa força vai me dar segurança essa semana, vai me dar segurança esse mês. Mas quando o termo diz fortalecidos, o termo aqui é no passado. Quando Deus nos salvou, automaticamente Ele nos fortaleceu. E automaticamente não cessou, Ele continua nos fortalecendo. Ele continua nos guardando. Ele nos continua nos dando poder. Essa é para entendermos que a força, o agir aqui não depende do homem, mas depende de Deus. E Paulo diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sua força é em vão. O agir é de Deus, não seu. A força está em Deus. É dele que vem todo o poder para que você venha lutar. Paulo está falando aos Efésios aqui, porque isso não é uma batalha comum. Não pense que é uma batalha comum. 1 Pedro 5, se não me engano é o versículo 7 ou 8, vai dizer que o diabo, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele não tem pena da sua vida. Nosso inimigo é forte. Nossa batalha é renhida. Nós não podemos estar desavisados, desprotegidos, mas temos que estar firmes. Mas como encontramos firmeza? No mundo, nas mandingas, nas feitiçarias, no homem? Em 5 maneiras para fazer isso, 7 dias para fazer isso. Eu não estou criticando. Você tem que subir ao monte para ter força com Deus. Você tem que fazer 7 dias para você conseguir força? Não, porque não depende da sua capacidade, mas depende da força de Deus. Esse mesmo texto, essa mesma palavra força, assim como poder, eles têm terminações parecidas como dínamos, ou seja, força. É o que Lucas fala lá em 22, versículo 49. Eis que enviou, antes, quando ele encerra a carta, ele diz, eis que enviou sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que sejam revestidos de poder. E ele vai dizer que vem do alto. E ele acrescenta esse poder que vem do alto. Então, antes de sairmos para a batalha, antes de estarmos na batalha, Paulo diz, olha, sejam fortalecidos no Senhor. Ele fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 2:1, se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. E por incrível que pareça, Timóteo estava na igreja de Éfeso, pastoreando. Para a nossa vida cristã, meus irmãos, nós precisamos de força. E a força não está em você. A força não está no mundo. A força não está em passos ou maneiras que você faz, mas a força está no seu relacionamento com Deus. E a força vem dele. Por quê? Porque é em Deus que Ele tem todo o poder. A força vem daquele Deus que é todo soberano, onipotente, infinito em poder. Sua fonte é infinita. Deus nunca se cansa, nunca se muda. Esse foi o ser todo-poderoso que ali alistou para a guerra. Esse foi o ser que te escolheu antes da fundação do mundo. Esse foi o ser que te alistou na batalha. É o Deus todo-poderoso. É dele que vem nosso poder. Os homens não podem prometer o que Deus pode dar a nós. Força, poder, eles não podem prometer essas coisas. O mundo não pode prometer isso. Somente Deus.
Por isso que Paulo, quando ora aos crentes, Paulo tem aqui um ministério limitado, assim como todos nós. O que podemos fazer é plantar, regar, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Por isso que Paulo ora para que eles, no capítulo 1, sejam revestidos da sabedoria em toda a revelação de Deus. E no capítulo 3 ele ora novamente para que eles sejam cheios de todo o conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E ele ora porque a força e o poder não vêm de Paulo. Paulo pode pregar o Evangelho, Paulo pode anunciar as maravilhas de Deus, mas ele entende que só Deus pode dar força e poder a eles. Paulo não diz aqui, Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, sejai meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aqui ele não se roga como aquele que pode proporcionar poder aos efésios, aquelas pessoas que escutavam ele. Mas ele diz que a fonte de todo poder está em Deus e não nele. E não em nenhum homem algum, em nenhum sistema, e nem no Estado, e nem um ser, nem no anjo. A força vem de Deus para nossas batalhas. Porque Deus conhece muito o nosso inimigo. Porque Ele conhece você, porque Ele conhece para onde você está sendo enviado, Ele conhece o campo de batalha que você foi enviado, Ele conhece as estratégias de Satanás. Ele conhece o inimigo. Esse inimigo está amarrado sobre as correntes da onipotência de Deus. Ele conhece o inimigo. Então, por isso, que ele, antes dele dizer, sejam fortalecidos em Deus, agora ele diz, tomem, no versículo 11, revistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, a armadura de Deus, você é fortalecido em Deus, e antes de você ir para o campo de batalha, pegue essa armadura, revistam-se, se vistam de tornar a armadura de Deus, vistam com essa armadura, sejam fortalecidos. Essa luta é travada em um campo de batalha muito difícil, e Paulo quer que eles não corram, que no campo de batalha, por qualquer golpe, eles venham a sucumbir. O soldado, quando ia no campo de batalha, ele toma sua vestimenta, toma sua armadura e vai. Paulo usa essa mesma expressão aqui, se vistam antes, não vão desprotegidos. E assim como a força vem de Deus e o poder, essa armadura também é forjada por Deus. Essa armadura é forjada por Deus. Não use a expressão que você pisou na cabeça do diabo, que o diabo está debaixo dos seus pés. Você não entende essas coisas, porque a força não vem sua, nem a armadura é sua, tudo vem de Deus. Para isso que a armadura tem utilidade, para lhe proteger, para lhe guardar. Assim com a força, o poder dessa armadura também vem de Deus. Somente Deus tem essa armadura, ninguém tem mais, somente Deus. Você não consegue em nenhum outro lugar, porque Deus a forjou, foi Ele que lhe deu. Nenhum homem sequer pode ser capaz de tomar essa armadura e colocar e ir contra o mundo, a carne e o diabo. Nenhum, se não for dada por Deus. Por isso que ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes. Essa é a intenção de Paulo. Ele quer que eles estejam no campo de batalha firmes. E esse texto se repete no versículo 11, no versículo 13 e no versículo 14. E ele diz, peguem toda a armadura de Deus, ou seja, não deixem nada. Não deixem nada. Todo o equipamento que vocês têm em suas mãos, peguem, tomem para si. Se revistam dele. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar que não pode haver falhas, para que quando eles venham tomar armaduras, esquecer a espada, esquecer o escudo, esquecer o capacete, esquecer a couraça, esquecer as sandálias. Era primordial que a obra seja completa, é primordial que eles tomem toda a armadura de Deus. E eu gosto muito da palavra quando o apóstolo Paulo
em certas cartas, dizia que os bispos, ou aqueles que estão à frente da obra, têm que estar irrepreensível. Ou seja, um significado para irrepreensível é aquele que não pode ser tocado, aquele que não dá brecha, aquele que não dá brecha, aquele que está protegido. E ele diz: peguem toda a armadura de Deus. Por quê? Porque é indispensável para o campo de batalha. Esse soldado tem que ter proteção para os seus inimigos, para a sua segurança no campo de batalha. Seu uso para o dia mau, seu uso contra as ciladas do diabo, e seu uso é constante, para que o inimigo não lhe pegue indefeso e desprevenido. Para quando o mal chegar, quando as duras provas chegar, quando as tentações e os momentos críticos chegar, quando o diabo e os anjos caídos, os demônios, virem contra você e você esteja com toda a armadura de Deus. Você é assunto aos céus, igreja. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos nas regiões celestiais. E por meio de Cristo Jesus, nós não só fomos salvos, mas com Ele nós estamos sentados nas regiões celestiais. Você é assunto aos céus. O diabo sabe disso. O diabo sabe. O diabo não vai se preocupar com alguém que está do lado dele, que milita a mesma casa com ele. Vocês já leram o livro de C.S. Lewis? Eu não li todo, mas algumas partes o diabo elogia o seu servo. Bom, meu servo, porque fizesse isto, mentisse, enganaste, ludibriasse. Ele elogia aquele servo dele. Nós somos chamados para lutar contra as hostes de Satanás. Nós somos chamados a tomar toda a armadura de Deus de forma indispensável e constante, não deixando nenhuma peça de fora, mas se revestir toda com a armadura de Deus, porque uma falha, o diabo pode tentar nos destruir, tentando apagar aquilo que Deus tem construído e colocado no nosso coração. Por isso que nós somos assunto diante dele. Ele trabalha 24 horas por tentar destruir o que Deus construiu. Ele tenta 24 horas tentar levar almas para o inferno. Ele conhece. Lá no capítulo 19, quando Paulo também está na carta aos Efésios, é relatado dos filhos de um sacerdote que queriam expulsar o demônio de um homem lá. E sabe o que o diabo fala? O demônio: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E tu, quem és? O diabo nos conhece. Ele sabe se estamos tomando toda a armadura de Deus. Ele sabe se estamos colocando essas armas em toda a atividade no campo de batalha. Ele sabe quais as nossas fraquezas. Ele induz pensamentos a nós. Ele induz talvez as intenções do nosso coração. Por isso que Paulo sabia que essa armadura para ele era indispensável, inseparável, porque em suas viagens missionárias, meus irmãos, invadindo o território controlado antes por Satanás, que a luta não era contra carne e sangue, mas contra as artimanhas de Satanás, para tentá-lo tirar do campo de batalha, seja por meio de perseguição, seja por meio de tentações, seja por meio de preocupações com a igreja, quando ele tinha com a igreja de Gálatas, quando os judaizantes tentavam destruir aquela igreja, contra o gnosticismo incipiente entre os efésios e os colossenses, contra o fanatismo dos tessalonicenses, contra a fornicação, as contendas e os litígios entre os coríntios, contra as lutas por fora e temores por dentro. E não menos importante, contra a lei e o pecado, e da morte operando dentro do seu próprio coração. Paulo sabia que era indispensável não tomar essas armas espirituais, essa armadura espiritual. Nós não podemos ser diferentes.
Os tempos não mudaram, o diabo não mudou, ele continua para matar, roubar e destruir. Essa é a sua função. E no versículo 11 ao 12, vai falar quem é esse inimigo. Revestivos de toda a armadura de Deus, a parte B, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele e os demônios são invisíveis, mas estão em constante atividade por séculos contra Deus e a igreja. E Paulo antes os tinha advertido no capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Mas por quê? Porque nossa luta, versículo 12, não é contra carne e sangue. Fuja das intrigas, meus irmãos. Fuja do ódio. Se prive de sentimentos ruins contra o próximo. Porque nossa luta não é contra os homens frágeis, sujeitos ao pecado, inflamados pelo pecado e muitas vezes dominados pelo pecado. Seus de limitações físicas e emocionais. Não é contra a sua família a sua luta. Não é contra o seu marido que não lhe compreende. Não é contra a sua esposa que não lhe compreende. Não é contra o seu filho que muitas vezes é desobediente e não lhe respeita. Não é contra o seu vizinho que lhe perturba. Não é contra o criminoso que assola a cidade. Não é contra essas pessoas. Eles são apenas instrumentos do diabo. E tem intenção, o diabo tem intenção de usar para nos afastar da comunhão de Deus e da igreja, do amor, da santidade e, por fim, tentar nos destruir. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta não é contra o que nós podemos tocar. Nossa luta não é assim. Então, se fosse assim, tudo se resolvia na briga. Tudo se resolvia no confronto. Quando alguém me desafiasse, eu ia lá e metia a porrada nele. Eu ia brigar com o vizinho, ia brigar com a família, ia brigar com meu marido, ia brigar com minha esposa. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra aqueles que tentam nos perseguir, nos arruinar. Nossa luta não é contra. Mas a nossa luta e sim, contra os potestades, os principados e potestades, contra os dominadores, ou seja, cosmocratos, aqueles que têm dominado pessoas, aqueles que têm dominado este mundo, a atmosfera do ar, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aqui colocado, a nossa luta é contra o diabo e seus demônios caídos, os anjos caídos, que são demônios. O texto aqui coloca como principados e potestades. O diabo é representado como o dragão que dispõe de tanta maldade, como a serpente que age de sua sutileza para enganar. E o diabo também é colocado como um leão que tem toda a força e muita força para tentar, e tem destruído e seduzido as nações, e tem escravizado, e ele pode atacar, e em fração de segundos, uma nação cai, as pessoas são destruídas, as famílias são destruídas, as pessoas são enredadas. O diabo ele é sagaz, não adianta o conhecimento contra o diabo. Sabe por quê? O diabo foi ensinado no melhor seminário do mundo, nos céus dos céus. Ele provém de lá, ele veio de lá, ele caiu de lá, ele foi expulso de lá. Não adianta o conhecimento contra esse ser. Não adianta o conhecimento com os demônios. Não, eu sou mais inteligente, mais sagaz. O diabo não me pega. Eu sei controlar minha vida. Eu sei conduzir minha família. Eu sei conduzir meu sucesso. Eu sei me conduzir no trabalho. Não pense assim. O diabo tem mais conhecimento que você. Ele é sagaz. Ele vai e tem seduzido nações, tem seduzido homens, tem seduzido estruturas de poder.
ele tem domínio para prevalecer no mundo contra os filhos da desobediência e dominá-los. Ele tem experiência não de 10 anos, não de 30 anos, mas de milênios. Ele tem experiência. Quem vai contra o conhecimento desse ser? Quem vai contra a experiência desse ser? Tão diabólico. Ele tem experiência de sobra em matar, roubar e destruir. E ele tem alienado e fazendo milhares de pessoas a pecar. Muitas pessoas foram seduzidas por ele. E nós éramos assim. No capítulo 2 de Efésios diz a nossa natureza que éramos por natureza filhos da desobediência e também filhos da ira. E nós servíamos a ele. Mas glória a Deus que o Senhor se apiedou de nós e nos tirou desse Senhor cruel. Ele tem experiência vasta. O diabo é sagaz e por milênios tem insuflado as pessoas a cometerem todo tipo de pecado, prostituição, lascívia, adultério, mas também há pecados como incredulidade, orgulho, idolatria e blasfêmia. O diabo age nas pessoas possuindo de forma violenta ou não. Lembra em Marcos 5, o demônio de Gadareno, o homem de Gadareno, o diabo possuiu e ninguém conseguia dominar aquele homem. Isso é o que o diabo faz. Lembra de Judas? Ele age de várias maneiras. Judas estava na presença de Cristo, mas mesmo assim ele não permitiu que ele saísse de lá. O diabo entrou nele, o texto foi claro, diz que o diabo entrou nele e ele saiu de forma cínica e foi trair Jesus. Ele não revirou os olhos, não demonstrou comportamento feroz como o demônio de Gadareno, não ficou se cortando, nem fazendo uma demonstração de loucura, mas ele cinicamente foi lá e traiu Jesus. O diabo tem conhecimento, ele tem experiência há séculos. Seus métodos são astutos. Diz que o versículo 11 vai dizer que nós devemos estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é chamado também de enganador. O diabo tem confundido a muitos a trocarem a verdade pela mentira. Ele se disfarça em anjo de luz. Ele promove erroneamente as Escrituras e deturpa as Escrituras. Foi isso quando ele fez ao tentar Jesus no deserto. Tentar erroneamente apresentar as Escrituras, e Jesus resistiu a ele. Interessante que Jesus podia resistir, é o que a gente vai ver lá na frente, de forma a dar uma ordem e ele sair, mas não, ele resistiu pela palavra. Pela palavra. Ele promete ao homem, por meio de suas ações, poder, sucesso, mas não lhe oferece nada. E há dois extremos no nosso mundo. Há uns que não creem no diabo, que tudo é coisa do acaso, que não há influência dele, e outros creem até demais, a ponto de temer ele. Portanto, para nós cristãos, nós não devemos temê-lo, porque nossa força vem de Deus, porque Deus nos deu a armadura. Use-a, não brinque. Use-a. Um correspondente, eu já falei aqui, da Portas Abertas, Ronald Boyd Macmillan, ele falou que enquanto o diabo usa a perseguição lá fora no Oriente Médio, em países fechados, para perseguir, tentar destruir a igreja, em alguns cantos você vê remotamente o nome de Jesus ser anunciado, mas ele diz que aqui no Ocidente ele usa a estratégia de matar os cristãos ao sentá-lo no sofá confortável. Usando essa expressão, ele está dizendo que o conforto exagerado tem nos tirado da batalha, tem tentado nos tirar da batalha, tem tentado apagar a alegria que está no nosso coração. Entenda uma coisa, nós não podemos, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, não podem perder a salvação, mas eles podem perder a alegria de
de viver a salvação. A alegria de estar entusiasmado, alegres com as maravilhas de Deus. E o diabo, ele tenta fazer e faz isto nas nações. Nós não podemos temê-lo porque a força não vem de nós, vem de Deus. Nós não podemos temer, segundo o puritano Samuel Rutherford, que ele diz que os demônios não podem ir a lugar nenhum sem que Cristo os controle pela corrente da onipotência. Stephen Charnock, que é outro puritano, disse que a bondade de Deus torna o diabo um depurador, embora ele queira ser um destruidor. O diabo quer nos destruir, quer acabar da nossa vida. E Deus se apieda de nós, e tem cuidado de nós, e tem dito: use a armadura, meu filho. A força vem em mim, não procure no mundo, não procure satisfação pessoal. Isso não vai lhe dar força contra a batalha, isso não vai lhe dar força para você resistir às tentações. Não brinque, vocês não podem resistir. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus afirmou. Essa é a realidade aqui também para nós. Não podemos subestimá-lo. Não podemos. O próprio apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais as intenções dele. Entenda, 24 horas o diabo está trabalhando contra o povo de Deus, para que o reino de Deus não avance, nem o nome do Senhor seja glorificado. Ele é perigoso, sagaz e maligno. Você não precisa temer se você estiver com Deus. Você não precisa temer o Senhor. Você foi salvo na pessoa de Cristo, você foi lavado e remido, amém. E eu creio que sim. Então você não precisa temer. Como dizia Lutero, o diabo é o cachorro de Deus, né? Ele está acorrentado, como diz aqui o puritano, sobre a corrente da onipotência de Deus. Deus tem todo o poder. O poder do diabo aqui é limitado. Ele não pode atingir aqueles que Deus escolheu. Porém, Paulo nos convida para o campo de batalha e nós temos que estar firmes. Para quê? Para que nós venhamos resistir. No versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabeláveis. Estar firme depende do Senhor. A nossa armadura depende do Senhor. O versículo 14, pois, mais uma vez, firmes, cingindo-vos com a verdade. O puritano William Spurgeon, que fala aqui, eu acho que é essa a expressão, ele diz: com relação aos eleitos, o diabo os tenta aterrorizar. Se não apaga a luz deles, ele tenta ofuscar o brilho que há neles. Se ele não pode causar um naufrágio, pelo menos ele provoca uma tempestade. Se não tenta impedir o final feliz dos crentes, mas ele tenta atormentá-lo em meio ao caminho. Ele é sagaz, não brinquem. Ele vai continuar. Ele tem uma fruta para Eva, uma uva para Noé, ele tem uma muda de roupa para Gease. Em todas essas coisas, essas pessoas caíram. Ele tem uma bolsa para Judas com moedas. Ele tem uma Dalila para Sansão. Ele é sagaz. Ele nos oferece coisas. Sabe de uma coisa? Você tem tudo em Deus. O que o diabo tem a oferecer, você não precisa. Você não precisa. Em nossos dias, talvez ele tenha um motel para oferecer, uma mulher bonita, charmosa, que tenta enredar. Ele tem um homem charmoso, bonito, que também tenta enredar. Ele tem uma vida de sucesso, distanciado do Evangelho, onde o homem é tomado como centro. Ele tem um encontro, um trago, ele oferece o gole, um dinheiro fácil, um caminho prazeroso, uma estrada larga. Ele tem todas essas coisas. Ele é estratégico, ele não brinca. Por isso que sua força vem de Deus. Por isso que você não cai. Por isso que constantemente
temos que estar fortalecidos em Deus, porque somente Deus tem a capacidade de resistir e nos fazer resistir. Por isso da necessidade da armadura. Não tente lutar contra suas próprias forças e seu intelecto, isso é perdido. Muitos ao longo do tempo já perderam, muitos em tentar confiar em si mesmo, em tentar confiar no mundo, em tentar confiar na sua própria carne, muitos já sucumbiram às estratégias de Satanás. Davi, que devia estar na guerra, ficou lá na varanda dele. E o diabo, ele foi tentado por Betseba. Apesar de Deus reverter as coisas que o diabo faz para a glória dele, Deus tem todo o poder, meus irmãos. Deus tem todo o poder. Por isso que nós temos que se fortalecer no Senhor. Qualquer adoração, qualquer foco em nossa vida, se não for no Senhor, então é perca de tempo. É perca de tempo. Então, o Senhor nos fortalece, depois permite que nós nos entregue a armadura, e depois Ele mostra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as potestades, contra os dominadores desse mundo, contra o diabo e os demônios. Enfim, do versículo 14 ao versículo 20, Ele nos apresenta essa armadura, Ele nos dá essa armadura. E Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Esse cinto aqui que o apóstolo Paulo fala, e começa numa ordem: cinto, couraça e sandálias. Depois a segunda ordem, o elmo, que é o capacete, a espada e o escudo. É nessa ordem que parece mais lógica. Fazendo assim, o soldado tinha condições de estar no campo de batalha e lutar com intrepidez no campo de batalha. Sem essa ordem, ele não tinha. Entenda uma coisa: nós somos mais que vencedores, não por meio de você, mas por meio de Cristo Jesus. Disse João Calvino: somos vencedores antes de entrar em combate com o inimigo. Olha que bênção. Mas isso deve nos fazer não estar firme, isso não deve nos fazer não estar vigilantes. Não, pelo contrário, se revistam de toda a armadura de Deus. Tomem toda a armadura de Deus. E ele disse: somos mais que vencedores. O nosso cabeça, de uma vez por todas, venceu o mundo inteiro por nós. Então, nós somos combatentes de Deus, tomando também a armadura de Deus. Então, primeira coisa que devemos fazer, e o apóstolo Paulo aqui, cingindo-os com a verdade. Esse cinto era usado pelas legiões romanas na época, para colocar esse cinto era colocado no meio da estola, né, que eles usavam, e eles podiam embanhar também a espada nelas. Isso também dava agilidade no campo de batalha. Eles tinham firmeza no campo de batalha. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: cingindo-vos com a verdade, ou seja, sem a verdade não adianta prosseguir. Primeiro, o soldado de Cristo, ele começa com a convicção da verdade. Isso não faz dele um alienado, isso não lhe faz dele um ignorante. Ele sabe onde está a luta, ele sabe onde o campo de batalha está sendo travado, ele sabe que quem está à frente do campo de batalha, ele não segue ignorante e não segue alienado. Por isso que ele cingido-vos com a verdade. Começa com a verdade. Nós somos salvos pela verdade, nós fomos salvos pela palavra de Deus, que veio a nós e transformou nosso coração. Ele segue apesar das circunstâncias, apesar dos ataques, ele segue crendo, apesar dos seus próprios interesses, ele continua com a verdade. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Esse soldado começa com a verdade, ou seja, ele vai para o campo de batalha sabendo o que está fazendo. Nós estamos aqui sabendo que nós éramos sujos, imundos, escravos do pecado, servindo a Satanás.
E agora a verdade que foi colocada pelo Espírito Santo em nosso coração trouxe a convicção que estamos aqui porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então sabemos como lutar. Nós sabemos agora em quem temos crido. Nós agora estamos possuídos dessa verdade e nós não somos alienados, nem tentados a ceder ou abandonar o Senhor que nos resgatou. O diabo pode até tentar, venha, toma um gole, tome isso, toma aquilo, mas você não cede porque você cingiu-se com a verdade. Você cingiu-se com a verdade. E ele diz, com a couraça da justiça, ou seja, eu entendo aqui como a justiça de Cristo. Essa couraça era que eles colocavam do pescoço, as pernas, com uma forma de proteção, né? Alguns comentaristas dizem que isso representa uma vida devota, santa, de retidão moral. Eu vejo aqui também como a justiça de Cristo, que nos permite estar firme diante de todas as acusações do diabo. Você pode olhar para Romanos 8, 31 a 34 e também dizer, quem nos condenará? Quem nos condenará? Se antes o Senhor morreu e ressuscitou por nós. Quem tentará acusações contra os filhos de Deus, se foi o Senhor que justificou eles? Foi o Senhor que nos justificou, que antes morreu e ressuscitou para nos justificar. Nós temos essa certeza quando vestimos a couraça da justiça. Aqui que o apóstolo Paulo fala de forma figurada. Nós temos a justiça de Cristo na nossa vida. Então nós podemos seguir mais avante. Agora calçando no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, esse calçado que era usado no período romano como aquele calçado que permitia, esse calçado na sola dos pés tinha cravos, que permitia que os soldados avançassem mais, num terreno mais perigoso, num terreno mais difícil. Alguns comentaristas, alguns historiadores falam que é isso que Júlio César conseguiu alcançar tantos terrenos, porque o sapato do soldado na época, a sandália do soldado na época, tinha esses cravos que permitiam estabilidade, e eles não caíam, e eles podiam não só cair, mas como avançar. É isso que acontece conosco. É como um calçado antiaderente. Nós não caímos porque nós nos calçamos com a preparação com o evangelho da paz. Isso faz que nossa vida prossiga no campo de batalha. Isso nos faz andar com prontidão, andar com estabilidade, andar com foco, com paz no coração dos homens. Isso nos faz. E no versículo 16 ele diz, outra ferramenta, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, para a nossa proteção. O escudo que era usado antigamente, ele protegia todo o corpo do soldado. Então, quando ele ia para a batalha, todo o corpo era protegido, ele molhava em água aquele escudo. Então, quando os dardos inflamados, aquelas flechas com tochas, quando encravavam no escudo, as chamas se dissipavam e não conseguia penetrar o soldado. Paulo fala nesse tema aqui, usando essa figuração, que com o escudo da fé, com a convicção, nós podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. A fé nos permite nos defender dos ataques de Satanás e suas astúcias. A fé nos deu o escudo e não o escudo à fé. A fé nos dá a proteção e não a proteção à fé. Nós sabemos em quem temos crido. Então, quando os dardos de Satanás, quando as angústias, as tribulações vierem sobre nós, quando a perseguição, a fome, as dúvidas, a lascívia, a vaidade, a inveja, nós temos que estar com o escudo da fé. Eu sei em quem tenho crido. A mim não há alienação. Eu não creio
em uma coisa banal. Eu não creio numa verdade utópica. Eu creio no Senhor, que Ele é poderoso para guardar a minha vida aqui até aquele grande dia. Ponha o escudo da fé. Você pode dizer que sua alma, sua vida, quando é confiada em Deus, você tem o escudo da fé. Você pode contemplar o Senhor e contemplar o Deus Trino, sabendo que tanto a sua vida aqui, como na sua morte e a eternidade está nas mãos do grande Senhor que lhe deu esse escudo. Confiando suas palavras em suas promessas. Jairo, ele tinha uma filha morta. E as pessoas dizem, não moleste mais o mestre. Não moleste mais o mestre. Jesus fala a ele, o quê? Não tema, creia somente. Esse é o escudo que nos garante. Essa é a fé que nos garante proteção diante das inflamáveis de Satanás. Diante do que o mundo nos apresenta. Diante da carne que tenta nos afastar do Senhor. O Senhor tem nos guardado pela fé. Nós temos se protegido pela fé em Deus, em Cristo Jesus, e nossa fé está vinculada nenhum propósito fútil, mas em Deus. E por último, tomai também o capacete da salvação. Ou seja, todos que foram escolhidos por Deus têm esse capacete. Podem tomar posse. O termo aqui é elmo, é aquele que o soldado usava para proteção. Era vital que se aquele capacete não fosse usado, qualquer espada que vinha sobre sua cabeça, uma flecha que vinha sobre a cabeça, acabaria com a vida dele. Esse elmo era distribuído, alguns historiadores falam, pelo oficial que está à frente e distribuía aqueles elmos para o soldado. E nós pensamos aqui, quem é o capitão da nossa salvação? Quem é o capitão da nossa salvação? O Senhor Jesus. Ele nos entregou sem nenhum custo para que nós venhamos estar protegidos e nos deu de uma vez por todas. E Ele disse, tomem, ou seja, eu estou dando, peguem o capacete da salvação. E agora por último, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, ela provém do Espírito, não de homem nenhum, não de nenhuma filosofia, nenhuma resolução humana, ela é forjada pelo Espírito. É isso que estamos lendo agora, é isso que estamos tentando passar para os irmãos aqui. É a exposição da palavra, é a palavra de Deus que nos garante. Dentre todas essas proteções, essa é nossa arma de ataque. Como nós podemos viver nossa vida nesse mundo contra as ciladas de Satanás, contra as tentações que vêm a nós, contra a nossa carne que quer submeter? É com essa Bíblia, estando bem afiada. Ela é poderosa para cortar juntas e medulas e ter fundo no nosso coração e matar com nossa vida antiga. É isso que ela fez conosco. A palavra veio a nós e converteu nossa vida, tirou nós de uma mente obscurecida, de um coração de pedra. Somente ela e não outra que vai junto ao coração do homem e fere ele ali. E ele morre para o mundo, ele morre para o pecado. Só ela é eficaz. Todas elas. Ela abre os corações de pedra, ela penetra até a alma. Nenhuma espada comum pode fazer isso. Somente as Escrituras, Paulo está dizendo, prossiga fazendo uso dela com fidelidade. Tomem, e a espada que é a palavra de Deus, somente ela que a igreja é edificada, somente nela que o pecado é denunciado, seguindo ela que o nome do Senhor é glorificado. Se nós tirarmos as Escrituras como condução para nossas vidas, nós vamos falhar e nunca estaremos no campo de batalha. Nós precisamos das Escrituras, ela é essencial para a nossa vida. Se o seu lar está conturbado, se sua família está conturbada, se seu trabalho está conturbado, se na escola está conturbada, se há pensamentos ruins que tomam sua mente e seu coração, use a palavra, use essa espada. Ela é suficiente e capaz para cortar todas essas coisas.
ela não é fútil. É em seu uso que o diabo foge dela, como aconteceu na tentação do deserto. Jesus podia dizer: arreda de mim, Satanás, saia daqui, e com a palavra podia lançar ele fora, mas Jesus nos deu um excelente exemplo da palavra. Usou a palavra em sua própria defesa contra as escrituras sendo expostas de forma errada. Pela palavra que a igreja é edificada, pela palavra que o nome do Senhor é glorificado, e pela palavra o pecado é denunciado. E por último, do versículo 18 para encerrar, até o versículo 20, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sem oração não dá. Sem oração não tem como prosseguir. Sem oração não tem como essas armas funcionarem com eficácia. Não tem. Por isso que o texto aqui ele não coloca como uma ferramenta, como um instrumento em si, figurativo para essa arma, porque a oração é especial. A oração é especial. Algumas vezes nós fomos salvos pela palavra, sim, pelo poder do Evangelho, sim, mas pessoas que oraram por você, e Deus se apiedou de você. Aqui nos mostra, sabe o quê? Que as pessoas podem forjar também essas palavras, podem dizer que está com o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, com o cinto da verdade, mas se eles não tiverem uma vida de oração, eles estão atestando que eles não dependem do Senhor. Spurgeon falou que a oração é como um mendigo que está à porta dos portões celestiais, batendo, até que aqueles portões de bronze se abram. Assim a oração é nossa necessidade de Deus, em súplica, em ações de graças, em adoração, em intercessão, em todo o tempo, sempre no Espírito, por todos os santos. Então quero dizer que todos nós estamos enganjados na batalha, todos nós fomos salvos por Cristo, sim, amém. Então sua força tem que vir de Deus. O poder para você vencer tem que vir de Deus. Seu inimigo é poderoso. Cristo já venceu ele, mas ele vai tentar tirar o brilho do Evangelho de você. Ele vai tentar ofuscar, ele vai lançar as tempestades da vida, ele vai tentar lhe tirar a alegria. Por isso que você precisa da armadura de Deus. Você não tem conhecimento suficiente para fazer isso. Você não tem experiência suficiente para fazer isso. Por isso que nós dependemos do Senhor. Então nós tomamos, se cingindo com a verdade, tomando a couraça da justiça, sobre não nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo. E nós nos apropriamos também do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação. E por último, a oração é nossa extrema necessidade de Deus. Todos nós estamos no campo de batalha, quer sofrendo pouco, quer sofrendo muito. Há muitos que estão no campo de batalha, estão com a dificuldade mais reída. Você está sofrendo mais pressão, mas saiba, o inimigo foi vencido por Cristo. Você tem as armaduras de Deus, ela foi dada a você. Paulo é como dissesse: então meu foco é em agradar o Senhor. Todos nós, é como Paulo dissesse, estamos no campo de batalha. Então o meu foco em agradar o Senhor também deve ser o seu foco. Meu propósito também deve ser o mesmo propósito contra os inimigos. A carne, o mundo e o diabo devem fazer também você resistir, pois todos nós passamos por tentações, estamos na mesma trincheira. Eu devo proteger você e a minha vida também. Os crentes, eles são irmãos em batalha. Os crentes são irmãos em batalha. Todos nós estamos na mesma trincheira. Por isso que Paulo diz: oreis por mim, para que no abrir
da minha boca possa ser me dada intrepidez, porque Paulo sabia da necessidade que Deus podia produzir no coração dos homens, que somente Deus podia abrir seu entendimento, abrir seu coração, transformar suas vidas. Por mais que eu pregue, por mais que o pastor James pregue, por mais que o pastor Rony pregue, e todos que vêm aqui, o pastor Jorge, se não for dado abrir da boca, de nada nós podemos fazer aqui. É o Senhor, nós dependemos constantemente do Senhor, e Paulo coloca essa oração como a total dependência de Deus. Eu posso produzir um sermão belíssimo aqui, e os irmãos ficarem encantados, ou muitos aqui podem produzir um sermão belíssimo como tem produzido. Se Deus não for lá, se nós não dependemos da graça de Deus, é só informação, é só conteúdo, é só mais conhecimento. Paulo diz: vocês precisam da oração constante, indispensável para todo guerreiro que está na batalha de Deus. Isso é indispensável, porque é Deus que nos conduz para a sua glória, revelando a sua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo intercedeu para que Deus capacitasse ele, os crentes, e recebessem a revelação, e também pede para que os crentes orem por ele da mesma forma. Nós devemos impor nossas armas, recebidas por Deus, pegar força em Deus, sabendo quem é nosso inimigo, ele é perigoso, e devemos estar em constante oração, não só por mim, não só pelo meu país, mas pela minha igreja, pelos meus pastores, pelos meus amigos, pelos meus irmãos de batalha. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.